dia, meus alunos do curso de Direito Matutino do Unify. Hoje é a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Eu sou o professor Sidney Proetti. Nós vamos estar juntos nesse semestre inteirinho com metodologia aplicada. Na verdade, metodologia do trabalho científico aplicada. Então, hoje é a nossa primeira aula, aula de 13/8. E nós vamos tratar de uma revisão importante. Vocês já tiveram aula de metodologia de trabalho científico, a gente vai revisar algumas coisas importantes para seguir firmes nessa nossa caminhada. Então, eu vou me apresentar, eu sou ex-aluno do Unify, sou formado em administração de empresas pelo Unify. Essas são algumas das minhas obras publicadas e eu vou trabalhar nessa área do conhecimento com vocês, de metodologia do trabalho científico. Eu tenho 2 livros nessa área, não é? Que é Metodologia do Trabalho Científico e Praticando a Metodologia do Trabalho Científico. Então vamos lá, apresentações são importantes, mas vamos entrar no nosso assunto. A primeira parte que eu preciso revisar com vocês é essa parte de formatação. É uma parte muito simples, mas sem ela o seu trabalho fica fora das normas e perde um pouco do rigor científico que há necessidade de existir. Então, primeira coisa, a gente vai sempre trabalhar com papel quando impresso, formato A4, não é? Nas fontes Arial ou Times New Roman, mas eu vou reforçar, eu quero que vocês sempre consultem o Manual do Trabalho Acadêmico do Unify. Isso é muito importante. Tamanho da fonte para todos os títulos e para o texto é 12, não é? Há, às vezes, alguma exceção para que os títulos possam ser em tamanho 14, o espaçamento entre linhas sempre será 1,5 e o alinhamento do texto sempre será justificado, inclusive para as citações que vocês usarem nos seus trabalhos, mas a citação será sempre com um espaçamento de 1 entre linhas. Os parágrafos, vocês não mexam nisso, mas o espaço do parágrafo é 1,25, né? É um tab. A margem superior e esquerda será sempre 3, a direita inferior na folha, né? Será sempre 2, e a numeração normalmente se inicia a partir da introdução, mas como vocês devem entregar os seus trabalhos em formato de mídia, salvo, gravado em um CD, a numeração vai a partir da página, mas a numeração de página não aparece na capa do trabalho e na página de rosto, ok? Mas eu sempre reforço para vocês, eu quero que vocês sempre consultem o Manual do Trabalho Acadêmico do Unify. Isso é muito importante, porque as normas para o trabalho acadêmico do Unify são as que valem e elas estão baseadas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, na ABNT. Muito bem. Revisado isso, que é o mais simples, a composição de um trabalho acadêmico-científico sempre se dará assim, com páginas pré-textuais, são aquelas que vêm antes do desenvolvimento do seu assunto, são os capítulos. Então aqui são os capítulos do seu trabalho. As páginas pré-textuais são capa, página de rosto, sumário, índice, não é? E as capas pós-textuais que vão após o texto, não é? Que vem a bibliografia, os anexos, etc. e tal. Então, essa é a estrutura compreendida em um trabalho acadêmico-científico. Então, páginas pré, páginas textuais e páginas pós-textuais. Isso vocês aprenderam na metodologia do trabalho científico. Agora, esses elementos pré-textuais, eles são importantes no trabalho. Alguns obrigatórios, outros não obrigatórios. Então, capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, resumo na língua, no português, na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, listas de tabelas, listas de abreviaturas e siglas que vocês usaram no seu trabalho, lista de símbolos e sumários são obrigatórios, não é? São elementos pré-textuais que vêm antes do seu texto, antes dos seus capítulos. Alguns não são obrigatórios, como errata, você usa só se acontecer algum erro, você já entregou o trabalho, dedicatória, agradecimento, epígrafe, mas eu sempre aconselho usar em um trabalho, porque além de compor melhor o trabalho, deixa o seu trabalho mais profissional, mais elegante, ok?
Vamos começar uma parte importante. Essa parte os alunos têm que pensar, têm que observar, têm que perceber que mesmo sendo você aluno que vai escrever um trabalho acadêmico, um trabalho científico, o trabalho todo é escrito em terceira pessoa, ou seja, de modo impessoal. O seu nome vai lá na capa, na página de rosto do trabalho, mas o que importa em um trabalho acadêmico científico é o tema, o problema que você estudou, as reflexões que você fez ao elaborar a pesquisa e descrever, explicar o seu tema, o seu problema, ao compor o seu trabalho. Então a gente sempre vai pensar um texto científico na terceira pessoa, no modo impessoal de apresentar o trabalho. Então olha que interessante. A construção dos trabalhos científicos requer o uso da terceira pessoa do singular, às vezes no plural, a gente vai ver. Juntamente com a partícula se, variando-se os tempos verbais de acordo com a necessidade e natureza dos trabalhos. Eu posso escrever no passado, no presente ou no futuro. Depende a parte do texto. Eu vou dar um exemplo aqui, não é? Essa é a forma usual para a exposição de trabalhos à comunidade científica, ou seja, a quem vai ler o seu trabalho. Esses trabalhos descrevem fenômenos estudados pela sua importância à humanidade. Então, você, pesquisador, é lógico que é importante no trabalho, não é? Mas você deve escrever de modo impessoal. Então, se você vai usar o verbo pesquisar e vai se referir ao passado, pesquisou-se. Se vai se referir no presente, pesquisa-se na atualidade. Se vai se referir no futuro, pesquisar-se-á. E assim se faz com todos os verbos. Ok? Então, depende da parte que você está escrevendo, se é na introdução, que é a última parte a ser escrita no trabalho, embora ela se chame introdução, ou no desenvolvimento, que são os capítulos de apresentação do seu tema, do seu problema, das suas hipóteses, nas reflexões que vai fazer, ou nas considerações finais, que é a antiga conclusão, você vai escolher o tempo e a pessoa, o tempo verbal e a pessoa, conforme a necessidade textual do seu desenvolvimento crítico, ok? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então eu coloquei em amarelo aqui, olha, alguns verbos, né, com concordância nominal, né, e verbal, conforme as necessidades, mas sempre escrevendo de modo impessoal. Olha que interessante. Apresenta-se, então, ó, no presente, apresenta-se nesse trabalho um estudo realizado em que se analisou o tema. O tema, ele, terceira pessoa, o tema, eu, tu, nós, vós, ele, ela, não é? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, terceira pessoa, o tema, ele. Então, apresenta-se nesse trabalho um estudo realizado em que se analisou o tema de motivação no trabalho. A questão proposta para esta pesquisa foi: o que causa motivação no ambiente de trabalho? Como fator essencial, teve-se, olha só, gente, o verbo ter, né? No passado, teve-se como objetivo geral entender o que é motivação e como objetivos específicos verificou-se, do verbo verificar no passado. O que causa motivação em ambientes profissionais de trabalho. Outro exemplo, no capítulo 1, poder-se-á, né? No futuro, olha, poder-se-á observar uma revisão biográfica em que os principais autores pesquisados lançaram eles, os autores, terceira pessoa, não é? Suas obras a partir de 1965. Então vejam que eu uso o verbo apresentar no presente, eu uso o verbo poder no futuro, eu uso o verbo lançar na terceira pessoa no passado, mas não no singular, aqui já no plural. Depois eu continuo. Pôde-se, aqui é passado, olha o acento indicando, né? Pôde-se verificar com o tema e o problema estudados que a motivação, a motivação, o tema, não é? Então, pôde-se verificar com o tema e o problema estudados que a motivação no ambiente de trabalho ocorre quando os gestores tratam as pessoas, então eles, os gestores, tratam as pessoas, tratam elas, sempre escrevendo em terceira pessoa. Com respeito, eles acreditam, né, os gestores, no trabalho em equipe como forma de desenvolvimento de tarefas e discussão de problemas. E ainda entendeu-se, verbo entender no passado,
que um ambiente de trabalho agradável e limpo, em que se percebe uma gestão inovadora, as pessoas se sentem motivadas. Então vejam bem, eu estou usando sempre, olha, partículas se aparecendo, sempre a impessoalidade. Eu não escrevo, eu fiz o trabalho, eu pesquisei, nem nós fizemos o trabalho. Não é primeira pessoa, no singular ou no plural. É sempre terceira pessoa. Fez-se o trabalho. Pode-se entender. Percebe? Então sempre, eu estou revisando isso, sempre vocês vão escrever um trabalho acadêmico-científico de forma impessoal, usando a terceira pessoa e o tempo verbal conforme a necessidade. Muito bem. Um trabalho científico, também isso é revisão importante para vocês, normalmente usa-se um texto dissertativo, é dissertar sobre, falar sobre, comentar sobre, descrever, discutir. Eu sempre vou dissertar num trabalho acadêmico, porque eu vou relatar o que eu descobrir, eu vou discutir, descrever, eu vou dissertar sobre um tema. Então a forma usual de um texto acadêmico é sempre dissertativa. É um gênero textual que se descreve de maneira argumentativa e opinativa. Então vocês, na profissão de vocês, no TCC de vocês, nas petições que vocês vão fazer, vocês sempre vão dissertar sobre algo, sobre alguém, não é? É feito por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa, porque se não tiver essa lógica construtiva, o texto não fica entendível, não dá para se entender o texto, né? O que visa um texto demonstrativo, né? Um texto dissertativo? Demonstrar que se pensa, o que se pensa, com opinião a ser construída de forma que se perceba uma evolução sobre o tema ou assunto. Então eu vou dissertar sobre um tema e um assunto. Agora, como que é composto um texto dissertativo? É composto por unidade temática, você delimita com clareza o assunto que você vai falar, com objetividade, você vai dar sentido ao que você fala, e com questionamento, ou seja, com reflexão. Então, dissertar sobre um tema, sobre um assunto, é dar sentido coerente e lógico, explicar e apresentar o que se vai falar. Tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, eu deixo aqui escrito textualmente, ok? Então, voltando um pouquinho aqui no assunto. Todo trabalho acadêmico-científico é escrito de forma impessoal, usando-se a terceira pessoa, com os verbos no tempo verbal necessário de acordo com a construção textual que você vai fazer. Se é no presente, se é no passado, se é no futuro, ou correlacionando os tempos com o assunto. De forma dissertativa, de forma coerente, lógica, em que se apresenta o tema, se apresenta o assunto, se descreve o problema, se reflete sobre o problema, de forma coerente, precisa, lógica e fluente. Por que não? Ok? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos entrar já em um projeto de pesquisa. Para se fazer um trabalho acadêmico, um TCC, um trabalho científico, eu preciso fazer um projeto. Eu não posso construir um apartamento, uma casa, não é? Um imóvel, um automóvel, eu não posso construir nada sem projeto, porque o que eu quero construir, eu preciso ter um plano, e o projeto é um plano. Então essa aula, ela foi uma aula resumo da aula que eu vou apresentar para vocês no Teams, e eu sempre vou trabalhar assim, ok? Muito obrigado, foi um prazer.